Olá você, estamos de volta e vamos continuar o nosso estudo. Agora vamos trabalhar as contas de resultado, continuando o nosso assunto aí de teoria patrimonialista, onde ela divide as contas em patrimoniais e de resultado. Show de bola? Então vamos juntos, força na peruca, na tela. Quem são as contas de resultado? As contas de resultado, elas são duas, tá? Elas são receitas e as despesas. Show de bola. E aí, a empresa ela vai apurar o resultado, que é a diferença entre receitas menos despesas, e ela apura o seu resultado, tá? Que pode ser, esse resultado pode ser igual a zero, tá? Ele pode ser maior do que zero, e aí nesse caso nós temos lucro e a receita é maior do que a despesa, ou nós podemos ter um resultado menor do que zero, onde a empresa teve prejuízo. E aí, lembrando que esse resultado, depois de apurado, ele é transferido, esse resultado, ele vai ser transferido, tá bom? Esse resultado, ele é, deixa eu colocar aqui, transferido para o patrimônio líquido. Mas não se preocupe, a gente vai ter um momento para ver isso. Calma, eu só estou te dizendo o que tem. Como faz? A gente vai ter uma aula sobre isso. Paciência. Contabilidade, como eu falei, ela é muito detalhista, é muita coisa. E aí eu vou fazendo passo a passo. Show de bola, Felipe, eu entendi. Mas agora eu quero saber o que é receita e o que é despesa. Antes da gente ler aqui, pessoal, basicamente você tem que pensar o seguinte. Receitas são ganhos que a empresa tem e despesas são gastos. Tá claro que a gente vai ver que na contabilidade não necessariamente precisa pagar ou receber para ter uma receita ou despesa, mas, por exemplo, quando um cabeleireiro corta o cabelo, ali ele teve a receita da sua prestação de serviço. Quando você vai no supermercado e compra 1 quilo de arroz e passa no caixa, ali houve uma receita para o supermercado decorrente da venda da mercadoria. No momento que a indústria Nestlé entrega, os iogurtes para um supermercado, houve naquele momento a receita daquela venda. Então são os ganhos que a empresa tem decorrente das suas operações comerciais ou de prestação de serviço. E as despesas são os gastos que ela tem para conseguir obter receita. A empresa tem gastos não para gastar, ela tem gastos para desenvolver a sua atividade. Quando a empresa ela contrata um empregado, não é porque ela quer dar dinheiro para aquele empregado, é que aquele empregado execute um trabalho que aquilo dê retorno para a empresa em torno de receita. Claro, e movimenta a economia, movimenta. Mas como é que ele vai ter uma despesa se ele não tem receita? Só se ele for um filantropo. Então, empresas comerciais, não, elas visam o lucro. Tá? Então, a empresa ela vai ter despesa com o quê? Com aluguel, se o prédio não for dela. Ela vai ter despesa com água, despesa com energia, despesa com internet, despesa com empregados e outras despesas para que com a sua atividade ela obtenha receitas que paguem aquelas despesas. Então, o supermercado, para ele obter a receita do arroz, ele tem toda a estrutura, ele vai ter despesa com o caixa, o empregado que fica no caixa. Ele teve um custo daquela mercadoria, porque a mercadoria não surgiu do nada. Ele comprou a mercadoria provavelmente de uma indústria. Show de bola? E aí, pessoal, a gente vai ter inúmeras receitas e despesas, tá? Inúmeras receitas. Show de bola. Tranquilo. Olha lá. E aí, o que seriam então as contas de despesas? As contas de despesas, como eu falei, são caracterizadas pelo consumo de bens e utilização de serviços, com o objetivo de obter receitas, bem como as perdas que surgem no curso das atividades normais da empresa. Então, a aquisição de materiais de expediente, os salários, a depreciação
né? Ah, Felipe, então eu tenho uma depreciação que se acumula ao longo do tempo, que vai diminuir o valor do bem, mas eu vou ter uma despesa para isso. Show de bola. Tudo na contabilidade, nós vamos ver na parte de escrituração, pessoal, que toda origem existe uma aplicação e vice-versa, tá? Então, tudo que acontece na empresa não é só uma conta que vai impactar, nós vamos impactar no mínimo duas contas. Uma conta, ela controla um tipo de saldo. Agora, acontecer um fato, compra de mercadorias, vai impactar duas contas. Por quê? Porque uma vai originar o recurso para comprar mercadoria e outra onde essa mercadoria vai ser aplicada. E aí nós vamos ver na parte de lançamentos. Então, a depreciação, quando ele fala aqui, é a despesa de depreciação. Os gastos com internet e telefone, entre outros. Tá bom? Então, eu tenho vários tipos de despesa, né? Então, eu vou ter aqui exemplos, tá? Eu falei aqui, mas colocando seria despesa de salários, despesa de energia e etc. Tudo aqui que eu coloquei seria despesa, tá? Já as contas de receita decorrem da venda de bens ou da prestação de serviço, bem como dos ganhos que a empresa tem, dependendo do ramo ou atividade da empresa. Por exemplo, as receitas de vendas, as receitas de juros. A empresa também pode ter despesa de juros. Por quê? Porque despesa de juros é quando ela toma um empréstimo. Receita de juros é quando ela aplica o dinheiro e ganha os juros. Show de bola? Então vai depender de que forma vai ser analisada. A receita de aluguel e outras receitas. E aí nós vamos estudar ao longo do curso. Paciência, tá bom? Show de bola, Felipe, tranquilo. Vamos lá. Questãozinha para a gente treinar. Ele diz: as contas de receitas e despesas, assinale a alternativa correta, né? Então, a respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta. Letra A. As contas de receitas e despesas são contas de resultado? Show de bola. Também denominada de contas temporárias. Não tinha explicado, vamos explicar agora. As contas de resultado, elas são chamadas sim de contas temporárias. Justamente porque, olha o que nós acabamos de ver aqui, pessoal. Como as contas de resultado, elas apuram o resultado e são transferidas para o patrimônio líquido, elas são contas, olha lá, temporárias ou transitórias. Porque de tempos em tempos, a empresa precisa apurar o seu resultado para verificar se ela tem lucro ou prejuízo. Na contabilidade, convencionou-se, regra, o exercício ele tem um ano. Então, de ano em ano, a empresa apura o resultado, elabora os relatórios contábeis, os demonstrativos contábeis. No caso do resultado, seria a demonstração do resultado do exercício, que a gente vai estudar lá na frente, tá? E aí, ela encerra essas contas, apura o resultado e o resultado vai para o patrimônio líquido. E aí, no ano seguinte, começa de novo a contabilizar novas receitas e despesas, para que ela verifique ao longo dos anos se as suas despesas ou receitas estão aumentando, se ela está tendo lucro ou não. Então, contas de resultado, elas são contas, sim, transitórias. Show de bola, Felipe. Pois os seus saldos são encerrados para apuração do resultado da entidade. Perfeito. Eu vou ter que encerrar as contas para apurar o resultado e esse saldo vai para o patrimônio líquido. Então, o gabarito é a letra A de aluno aprovado. Letra B, e lembrando, eu trago essas questões no meio, pessoal, para a gente treinar e não ficar só, né, a teoria, mas também como forma de complementação do estudo, tá? Para que você tenha uma visão global e entenda a contabilidade. A contabilidade, ela é linda, ela é maravilhosa, pode ter certeza. Letra B. Então vamos ver os erros das demais alternativas. Felipe, as contas de receitas e despesas são contas patrimoniais? Falso, pessoal. Acabamos de ver que são contas de resultado, tá? Letra C. Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo?
sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber, e aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Pessoal, toda despesa, né? Eu falei, toda origem tem uma aplicação. Então, se eu tenho um consumo de algo, eu vou ter uma despesa. Essa despesa, ou ela vai ser paga à vista, ou vai ser paga no futuro. Se for paga à vista, eu reduzo o meu caixa, então eu reduzo o meu ativo. Tá? Então, há saídas de elementos do ativo. Ou surge um passivo, uma obrigação, tá certo? Ah, Felipe, então toda operação tem uma origem e uma aplicação. É isso. Show de bola. Então, despesa corresponde à saída de elementos do ativo, tá? Sob a forma de dinheiro ou de... Tá certo? Sob a forma de dinheiro, tá certo? Geralmente é isso que acontece. Beleza. Show de bola. Letra D. Receitas representam o reconhecimento de um passivo. Então, olha lá, pessoal, despesa é ruim, porque eu vou ter que gastar. Receita é bom. Aí é só você lembrar, se despesa é ruim, eu, em contrapartida, o que é em contrapartida? Outra coisa que eu faço é, ou eu tenho uma dívida, ou eu diminuo meu ativo. Já a receita é boa, é o contrário. Ou eu diminuo a dívida, ou eu aumento o meu ativo, porque é a parte positiva. E receita é algo bom. Então, receita, né, pessoal, ele reconhece não passivo, ele reconhece um ativo, tá? Ele reconhece um ativo. Show de bola? Porque há aumento de direitos, caso seja a prazo. E letra E, as contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. No caso das contas de resultado, né, e a gente vai estudar a questão da natureza das contas, calma, mas a gente adianta aqui, é que é só lembrar, o débito e crédito para as contas de resultado segue o dia a dia normal, pessoal. Ó, receita é algo bom, então é de natureza credora. Show de bola. Despesa é algo ruim, então é de natureza devedora. Ah, Felipe, então ele inverteu, né? As despesas é que são de natureza devedora e as receitas são de natureza credora. Show de bola. Então, as outras letras estão erradas, tá? E aí, claro, a gente vai aprofundar ainda mais essa questão de receita e despesa. Vamos ter uma aula só para apurar o resultado, nós vamos ter uma aula só de demonstração do resultado. Na verdade, não uma aula, né? Várias aulas sobre isso. Então, paciência, tá bom? E o débito e crédito da contabilidade, a gente já está introduzindo aos poucos, mas será consolidado na parte de escrituração, que é o nosso próximo assunto. Beleza, Felipe, vamos continuar. Pessoal, plano de contas. O que é o plano de contas? Né? Se conta é o meio pelo qual o patrimônio é controlado, e eu vou ter várias contas, o conjunto das contas é o que chamamos de plano de contas. Tá? Então, o plano de contas é o conjunto das contas que a empresa utiliza para registro dos seus fatos administrativos que alteram o patrimônio. Ah, Felipe, show de bola. Então, o conjunto de todas as contas, olha lá, existentes dentro de uma entidade para uniformizar os registros contábeis, ou o grupo de contas que norteia a contabilidade de uma empresa são denominado plano de contas. Este deve ser flexível, de modo que, ocorrendo fatos contábeis não previstos, possa ser adaptado mediante a inclusão ou a exclusão de contas. Então, o plano de contas, existe um padrão, né? Um padrão que vai ter as contas que são comuns a todas as empresas. A gente tem empresas prestadoras de serviço, empresas mercantis ou comerciais, que são vendedoras de mercadorias, eu tenho indústrias, eu tenho empresas da agropecuária e outros tipos de empresa. E aí eu vou ter um plano de contas padrão, que essas empresas vão utilizar. Contas como caixa, bancos, veículos, são contas comuns a qualquer empresa, capital social, empréstimo, mas esse plano de contas, apesar do seu padrão, ele deve ser flexível para eu adaptar aquele plano de contas de acordo com a atividade da empresa. Por quê? Porque dependendo da atividade eu vou ter contas específicas. E aí a empresa ela vai incluir ou excluir contas de acordo com a sua necessidade, tá bom? Por exemplo, em uma empresa
comercial, o supermercado, eu tenho um custo das mercadorias vendidas, porque ela compra a mercadoria de uma empresa e revende. Já em uma indústria, como ele fabrica o produto, eu tenho um custo dos produtos vendidos. Olha, é a conta que serve para a mesma coisa, mas com nomes diferentes, de acordo com a atividade. Show de bola, Felipe. Plano de contas é um instrumento de grande valia no processo contábil, muito importante de uma empresa, sendo elaborado com base nas necessidades particulares de cada entidade, observando os princípios de contabilidade, as normas legais e legislação específica para cada atividade, né? Aí eu tenho a industrial, comercial, serviços ou agrícolas, exercidas pelas entidades. Pessoal, o plano de contas, ele deve ser elaborado com base nas informações constantes abaixo, tá? Então, o plano de contas, ele é subdividido em algumas informações. Então, o plano de contas é o todo, né? Mas lá dentro do plano de contas, eu vou ter uma lista de contas, eu vou ter a função de cada conta e eu vou ter como aquela conta funciona em termos de aumento de saldo e diminuição de saldo. E o plano de contas seria tudo isso. Então, o plano de contas ele é dividido em elenco de contas, função das contas e funcionamento das contas, tá? O elenco de contas é a relação das contas que serão utilizadas para registro dos fatos contábeis. Então, todas as contas que estão listadas do ativo, passivo, patrimônio líquido, as retificadoras, receita e despesa vão estar lá listadas no plano de contas. Então, o elenco de contas é que traz essa lista. O plano de contas é mais do que isso, tá bom? Função das contas: representar os elementos patrimoniais, bens, direitos, obrigações ou patrimônio líquido, que são as contas patrimoniais, ou contas de resultado, receita ou despesa. Lembrando que obrigações, ele está falando obrigações com terceiros, que seria o passivo. Show de bola? Então lembra, a função da conta é dizer, olha, eu tenho aqui a lista das contas, eu tenho um elenco de contas. Mas a conta caixa, ele é um bem. A conta empréstimo, ele é uma obrigação. A conta capital social, ele é um patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Show de bola? E o funcionamento da conta ocorre pelo sistema de débito e crédito, tá? Que é o método das partidas dobradas. Que é o débito e crédito, pessoal, da contabilidade. Débito e crédito da contabilidade. Que você não deve confundir com o débito e crédito do dia a dia, porque pode causar confusão, tá bom? E esse sistema de débito e crédito serve principalmente para que a empresa, ela possa, de acordo com as operações, aumentar ou diminuir o saldo das contas, tá bom? Então, esse é o principal objetivo dele. Débito e crédito foi uma expressão que foi criada por causa da teoria personalista para verificar quando a conta aumenta ou diminui, tá? A gente está introduzindo ainda de forma simples e pouca, mas a gente vai cada vez mais explicar isso porque é muito importante, que é quando eu vou registrar as operações que ocorrem na empresa. Show de bola. Então, resumindo, o plano de contas, ele é o conjunto de todas as contas que tem uma empresa, né? Ele tem um padrão, mas deve ser flexível para ser alterado de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com a sua atividade. O plano de contas, ele é dividido em elenco de contas, funcionamento das contas e função das contas. O elenco é a lista de contas, a função, os elementos patrimoniais e de resultado, e o funcionamento, o sistema de débito e crédito da contabilidade. Que, cuidado, é diferente do dia a dia, para você não se confundir. Beleza? Show de bola? Eita, coisa boa! Vamos lá, continuando. Pessoal, eu trouxe aqui um elenco de contas resumido, né? Claro que existem, tá? Elenco de contas que tem mais de 300 contas, né? E Felipe, cobra tudo isso em prova? Dificilmente, tá? Dificilmente nós vamos ter esse tanto de contas
em uma prova. Então a gente tem mais ou menos ao longo do curso, a gente vai te trazendo as contas mais importantes e com a resolução das questões a gente vai vendo também, tá? Aqui vale lembrar, pessoal, que eu não detalhei ainda a subdivisão do ativo, do passivo e do PL, porque o ativo, passivo e o PL eles são subdivididos em alguns tipos que foram criados, né, para um melhor controle, dividindo bens e direitos de curto prazo, de longo prazo, para que a empresa possa avaliar o que ela pode contar de dinheiro e o que ela não pode contar e o que ela vai utilizar por um período longo de tempo. E aqui já está dividido disso, que é o circulante, o não circulante e assim por diante. Mas aqui o principal disso era você ver as contas, tá? Então eu tenho um primeiro nível, certo? Eu tenho o ativo, tá? O passivo, ó, o ativo e o passivo. Lembrando que a ideia com as novas normas, tá, é que o patrimônio líquido, olha lá, ele seja, tá, um nível 3, ok? E o resultado já seria um nível 4, tá bom? Show de bola? Até porque, atualmente, nós sabemos que o passivo ele é separado do patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Show de bola, Felipe. Tranquilo. Mas aqui eu quero que vocês vejam, ó. Eu vou ter o caixa da empresa, eu vou ter o banco conta movimento, eu vou ter contas a receber, né, de clientes, eu vou ter o estoque de mercadorias, tá? Eu vou ter investimentos em participações societárias. É quando a empresa, ela compra uma parcela de outra empresa. A gente vai estudar isso. Eu tenho o imobilizado, que são máquinas e equipamentos. Eu tenho o intangível, que são marcas e patentes. Eu tenho dívidas que a empresa tem, ó, que é dividida em circulante e não circulante. Eu tenho contas a pagar de fornecedores, eu tenho empréstimos bancários, tá? Felipe, eu tenho 2 tipos de empréstimos bancários aqui. É porque um é de curto prazo, são dívidas até 1 ano. O outro são dívidas acima de 1 ano. A gente vai estudar mais à frente, tá bom? O patrimônio líquido, basicamente, são as contas de reserva e capital social que eu já falei. As receitas, ó, eu vou ter receita de mercadorias e aqui eu vou ter algumas despesas. Custos de mercadorias, despesas comerciais, comissões de vendas, despesas administrativas, salários, receitas financeiras e assim por diante, tá? Então, aqui eu trouxe um elenco de contas bem resumido para você ter uma noção da empresa. Claro que nós vamos detalhar. Aqui é mais para você ver uma lista de contas, não é mais para analisar, não é nem para analisar as contas em si, nem a subdivisão, tá bom? Beleza, Felipe, vamos fazer uma questão. Olha aí, questão de agente de Polícia Federal 2014. Olha o que ele diz. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Então, isso é certo ou errado, né? Então, nós vamos analisar essa questão. Esse item, ele está certo ou errado? Vamos lá. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas? Sim. Tudo o que acontece na empresa, ele vai ser registrado. E para ser registrado, eu preciso das contas, tá? Então, eles são elementos necessários, sim, para o registro das operações. Ponto 1. Segundo, eles podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra? Sim, por isso que ele é flexível. Para que, de acordo com a atividade da empresa, eu possa ter contas específicas, a depender do tipo de empresa. Show de bola? Fechou? Então, item perfeito. Item certíssimo, tá? Gabarito certo. Próxima. Olha aqui. Trouxe outra questão para a gente avaliar também. Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos? E aí, o que é que você acha? Nós acabamos de estudar. Elenco de contas e planos de contas são termos sinônimos, pessoal? Só pelo que a gente viu, você já vê que esse item está errado. Por quê? Porque elenco de contas é um tipo, né? É algo que está dentro do plano de contas, então não pode ser igual, né? Não pode ser igual, tá certo? Então o plano de contas é como se fosse o gênero. E eu tenho a espécie elenco de contas, função da conta e funcionamento das contas. Então, eles não são termos sinônimos, tá? Item errado. E a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro do
contábil das suas operações, e isso é o elenco de contas, tá? Isso é o elenco de contas. Beleza! E vale lembrar, o plano de contas, ele é formado pelo elenco de contas, lista de contas, função das contas, itens patrimoniais ou de resultado e funcionamento das contas, como aumenta ou diminui seu saldo, que é o sistema de débito e crédito da contabilidade. Fechou? Então, gabarito errado. Próxima. Olha aí. E agora nós vamos ver aqui a questão, né, da conta. Nós já vimos que a conta, ela é representada, né? Ela está lá no livro Razão, que a gente vai estudar em escrituração. Mas, para fins de concurso, a gente utiliza muito o razonete, que é o tesão, né? Onde eu vou ter o título da conta, eu vou ter o lado do crédito e o lado do débito. Lembrando, pessoal, que crédito é origem de recursos e débito é aplicação de recursos, tá? É aplicação de recursos. E aí, vale lembrar que esse débito e crédito, mais uma vez, eu estou falando pouco ainda, porque no momento certo a gente vai fazer várias transações e vai entender melhor esse débito e crédito da contabilidade. Que não confunda, esqueça, por favor, do débito e crédito do dia a dia no momento. Mas eu sei que débito no dia a dia é algo ruim e crédito é algo bom. Na contabilidade ele usou de maneira inversa para eu classificar as contas em de natureza devedora ou credora, tá bom? Ou credora. Então vamos lá. E aqui ele tem correspondência, pessoal, com o balanço patrimonial, que é o patrimônio. Então observem que nós vamos perceber que passivo e patrimônio líquido são contas de origem. Pessoal, toda vez que creditar uma conta, eu vou ter uma origem de recurso. Toda vez que debitar uma conta, eu vou ter aplicação de recurso. Olha, se toda vez que eu credito uma conta é origem e toda vez que eu debito é uma aplicação, eu tenho que, se o passivo e o patrimônio líquido são origem de recurso, eles são contas de natureza credora, tá? Credora. Show de bola, Felipe, entendi. Então essas contas são de natureza credora. E aí, Felipe, mas como é o passivo e o patrimônio líquido? Parte negativa do patrimônio são as obrigações da empresa, são os débitos da empresa, são, no sentido normal. Como é que é de natureza credora? Porque na contabilidade, como eu falei, eu não avalio o que a empresa tem em relação às pessoas, mas das pessoas em relação à empresa. Então ele é de natureza credora, não porque representa o débito da empresa em relação ao banco, mas sim o crédito do banco em relação à empresa. E o ativo bens e direitos, que é a parte positiva, Felipe, ele é a aplicação de recurso. Como é que ele é débito? Né? Eu acho muito estranho. O ativo, que é a parte positiva do patrimônio, são os bens e direitos, são os créditos da empresa. São os créditos. Mas para o débito e crédito da contabilidade, ele é de natureza devedora. Ele é débito. Não porque a empresa está devendo, pessoal, mas porque ali está dizendo que alguém está devendo a ele. A conta é que está devendo. A conta está devendo à empresa. A conta caixa, que é representada por uma pessoa, é que está devendo à empresa. Então, quanto mais dinheiro no caixa tem, mais nós vamos debitar na contabilidade. Na contabilidade. No débito e crédito da contabilidade. Porque está aumentando os débitos do caixa em relação à empresa. Como eu falei, ao invés de eu analisar daqui para lá, eu analiso na volta. Vamos supor que eu sou a empresa e você é o quê? Você seja uma pessoa que está transacionando com a empresa. Então, se eu te entrego dinheiro, o que é que ocorre? Você me deve e eu tenho um crédito, no sentido normal. Show de bola. A contabilidade utiliza isso. Ou seja, eu, empresa, vou ter um crédito em relação a você, eu vou ter um ativo em relação a você. Mas, para a contabilidade, eu vou ter uma conta de natureza devedora, porque representa um débito seu em relação à empresa. É confuso entender? Às vezes você fica, meu Deus, como é que ele fez isso? Mas lembra, se o Pão de Açúcar, o Banco do Brasil, são empresas multimilionárias que têm muitos lucros e utilizam a contabilidade, nós vamos entender também, porque há esse controle. E calma, isso é algo que a gente vai vendo ao longo das aulas.
Show de bola? Beleza? Então, nós vamos concluir aqui mais uma aulinha e voltamos em instantes com mais conteúdo para você.